Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Pergunta ao Advogado. Hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês aqui falando sobre a revisão da vida toda, porém dentro desse tema extenso, grande, que já foi muito abordado aí por outros colegas, eu quero fazer um recorte aqui para falar sobre 3 pontos importantes que você precisa saber e pôr em prática antes de solicitar o seu pedido de revisão, tá bom? Seja um pedido de revisão feito através do INSS, ou seja, um pedido de revisão administrativo, ou o pedido de revisão feito judicial, né, através da Justiça. Então, sem mais delongas, eu já quero aqui te pedir para continuar comigo até o final do vídeo, para você pegar todas as informações que a gente vai trazer aqui, tá bom? E também vou te pedir para, se você não for inscrito no canal, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, essas coisas são muito importantes para a gente, nos incentiva a cada dia mais trazer mais e mais conteúdo aqui para vocês. Também ativar o sino das notificações, pois é desta forma que o YouTube vai te informar em primeira mão todas as vezes que o novo vídeo for postado aqui no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Bom, algumas semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de número 1102, tá? Também chamado de revisão da vida toda, reconheceu, tá bom, que o segurado que implementou as condições para o pedido de aposentadoria após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência, né, das regras constitucionais da emenda 103, a emenda da reforma previdenciária que foi aprovada aí em 2019, né, as pessoas que implementaram as condições nesse interstício de tempo aí, ou seja, entre 99 e 2019, teriam direito, tá bom, ao cálculo do benefício com base nas regras que foram implementadas posteriormente com a reforma da Previdência, né? Então, com base nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal, muitas pessoas passaram então a ingressar com pedidos de revisão, alguns no INSS, outros na Justiça, aí cada um escolhe a melhor forma possível, tá bom? Já que não ficou pré-estabelecido que a revisão precisaria primeiramente passar pelo INSS, então alguns preferem ir direto para o INSS, outros preferem ir direto para a Justiça, mas isso fica a critério de cada um, tá bom? Então, assim, com essa formulação de entendimento, com essa tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, três requisitos, então, passaram a ser necessários, imprescindíveis, de serem observados antes de você pedir a revisão. Por quê? A revisão pode sim trazer um efeito positivo, ou seja, você pode ter o valor do seu benefício melhorado, aumentado, majorado, como também você pode ter prejuízos, porque o benefício pode também diminuir. Da mesma forma que ele pode aumentar, ele também pode diminuir, se você deixar de observar esses requisitos que iremos apresentar a você agora, tá bom? Então, se você ainda não pediu a sua revisão, seja administrativamente ou judicialmente, preste atenção, porque esses 3 requisitos são indispensáveis e eles precisam ser preenchidos cumulativamente, ou seja, os 3 são importantes. Se você só preenche apenas 2 ou um deles, você não deveria se arriscar, né? Aqui é um conselho, não deveria se arriscar, porque o risco de você ter uma surpresa desagradável ao final do período de revisão, ele existe, tá bom? E o primeiro desses requisitos necessários para serem preenchidos, né, por você que pretende obter o benefício da revisão do seu benefício, é verificar, né, você verificar se o seu benefício foi requerido e concedido antes da emenda constitucional de número 103, antes de dezembro de 2019, tá bom? Então, se você solicitou o seu benefício, a sua aposentadoria, antes de dezembro de 2019, ou seja, antes do início da vigência da emenda constitucional 103, você satisfaz o primeiro requisito, ou seja, você preenche esse primeiro requisito que lhe dá a possibilidade de você ingressar com o pedido de revisão, né, e ter o seu benefício melhorado, o valor do seu benefício aumentado, tá bom? Então, você precisa observar
quando foi que você deu entrada no seu benefício de aposentadoria, tá? Se foi antes de dezembro de 2019 ou se foi depois. Porque se foi depois, não tem por que você pedir a revisão, já que o seu benefício já foi solicitado com base nas regras vigentes implementadas pela emenda 103, tá bom? Então, esse é o primeiro requisito, observar o ano que você pediu a sua aposentadoria, tá bom? Passado esse requisito, preenchido esse requisito, vamos para o segundo requisito, que é você precisa verificar se você possui contribuições, tá? Se você contribuiu para o INSS antes de julho de 1994, ok? Eu preciso colocar para você que antes da emenda 103, na hora de elaborar o cálculo do valor do benefício, o INSS levava em consideração apenas e tão somente as contribuições feitas a partir de julho de 1994. Digamos que você começou a trabalhar no ano de 1980, tá? E você pediu a sua aposentadoria apenas no ano 2000. Em 2000 você pediu sua aposentadoria foi concedida, o INSS então levou em consideração apenas o período de contribuição de julho de 1994 até 2000, quando você solicitou a aposentadoria. Os anos anteriores a julho de 94 não foram considerados para fins do cálculo do valor do benefício, tá? O tempo é considerado para fins de verificação se você possui a carência e o tempo, mas não o valor do benefício. Então, você precisa ter certeza, precisa verificar se você possui contribuições anteriores a julho de 1994, porque se você só passou a contribuir, digamos que a partir de 1995, você também não tem por que pedir a revisão da vida toda, já que as contribuições que foram levadas em consideração foram, de fato, as contribuições do período que você trabalhou, tá bom? Ele não deixou de fora nenhuma contribuição. E o terceiro e último requisito, e não menos importante, lembrando que os 3 requisitos são cumulativos, ou seja, precisa preencher um, o outro e o outro, tá bom? Não basta ter só apenas um requisito ou 2, você precisa ter os 3, tá? O terceiro requisito a ser observado, a ser preenchido, a ser verificado é se existe mais de 10 anos da data do recebimento do primeiro benefício. Então, digamos que você se aposentou no ano de 2010, tá bom? No ano de 2010, em janeiro de 2010. E você vai pedir a revisão da vida toda hoje. Então, você precisa observar que já passou de 10 anos da data do recebimento do primeiro benefício, que foi janeiro de 2010, então você já teve o seu direito de requerer a revisão prescrito, porque a lei fala que você tem 10 anos contados da data do recebimento do primeiro benefício. Então, se você já tem mais de 10 anos, você já teve o seu direito prescrito. Então, por mais que você tenha requerido o seu benefício antes da emenda 103, por mais que você tenha contribuições anteriores a julho de 1994, você não vai conseguir sucesso na revisão. Por quê? Porque já vai estar prescrito. Tanto se você solicitar administrativamente no INSS, ou como se você solicitar ele através da Justiça. Nos 2 casos, a prescrição vai ser utilizada para indeferir o seu pedido de revisão de benefício. Então, perceba que os 3 requisitos, eles se somam, eles se complementam e eles são importantes. Você precisa observá-los antes de solicitar o seu benefício, a sua revisão de benefício. E aqui vai uma quarta dica, uma dica bônus para você, que é o seguinte: se você preencheu todos esses 3 requisitos, tá? Antes de você solicitar, eu ainda te digo que você precisa e deve fazer o cálculo do valor estimado ao qual você teria direito. Por quê? Porque a lógica é o seguinte: você começa a trabalhar e, com o passar dos anos, o valor do seu salário vai aumentando. Essa é a lógica natural das coisas. Evidentemente, pode acontecer de você estar num emprego onde você ganhava, hipoteticamente, R$2.000, né?
e aí você ficar desempregado e conseguir um novo emprego apenas que te pague 1.500. É possível? É possível, tá bom? Mas, via de regra, a lógica é que o seu benefício, o seu salário vai aumentando gradativamente com o passar do tempo, da experiência, das qualificações que você vai obtendo, dos cursos que você vai fazendo e também da área que você vai trabalhando, se você mudar de área, né? Então, se você faz o cálculo, você vai ter a certeza ou a probabilidade de saber se o seu benefício com a revisão tende a melhorar ou a piorar, porque pode ser que se as suas contribuições, digamos que você preencheu todos os requisitos, mas as suas contribuições anteriores a julho de 1994 eram muito baixas, você contribuía, digamos que na base do salário mínimo, né, vigente na época. E depois todas as suas contribuições passaram a ser acima, você contribuiu próximo do teto. Então, se o INSS somar, ou se a Justiça somar, o valor das contribuições anteriores que não foram consideradas com as contribuições maiores, a média desses valores vai tender a diminuir. Então, seu benefício pode ter um decréscimo. Então, é importante, observe que a dica bônus, tá bom? Que você faça o cálculo previamente, antes de solicitar o seu requerimento de revisão. Por quê? Porque o cálculo vai te dar uma noção se o seu benefício deve aumentar ou deve diminuir. E é evidente que se ele for diminuir, você não vai querer fazer uma revisão para ter prejuízo nos seus vencimentos, ok? Então esse era o vídeo que nós trouxemos para vocês hoje. Espero que vocês observem essas dicas, elas são importantes, tá? Não deixe de observá-las antes de fazer o requerimento, porque o propósito deste vídeo é te alertar para que você não entre com um requerimento sem observar os requisitos e depois tenha um prejuízo no valor da sua aposentadoria, da sua pensão, tá ok? Então fica com Deus, um abraço e até a próxima.